compartilho, eu saio dessa tela do Meet, tá? Então, vocês podem, se tiver alguma pergunta, podem levantar a mão ou colocar no chat, e aí alguém me avisa, e se tiver alguma dúvida também, tá? E aí a gente vai conversando, tá bom? Tá aparecendo já aí? Já sim. Tá. Então, o que eu peguei? A primeira coisa que eu fiz foi pegar a ementa, né, ver o que a gente tinha nesse item de probabilidade estatística. Então, basicamente, ele tem 3 itens, tá? Que é o cálculo de probabilidade, que envolve toda a conceitualização de probabilidade em si, né? E tem a parte de variável aleatória, onde a gente tem as discretas e as contínuas, e junto com isso, todas as características dela, esperança, variância, né? E as suas distribuições, tanto as distribuições de probabilidade discreta quanto a contínua. E o terceiro item seria a parte da inferência e estatística, né, onde se trabalha com a questão, né, a partir do teorema central do limite, as estimação, né, que são as inferências, intervalos de confiança, a gente define aí as hipóteses, né, para trabalhar com testes de hipóteses, para média, nesse caso aqui ele só dá para média e proporção, né, e 2 testes, que é o teste da verossimilhança e o teste Kolmogorov-Smirnov, e por último, o que está envolvido nessa inferência, que são os erros de decisões, tá? Que são o erro da decisão. Então, o que eu pensei para o dia de hoje? A gente vai até a distribuição de Poisson, que é a distribuição de probabilidade discreta, e na próxima aula a gente começa na distribuição de probabilidade contínua e termina a inferência, tá? Então, eu dividi ela na metade. Eu fiz uma preparação de um resumo, né, um compilado aí da parte teórica, é um resumo mesmo, tá? Não entro em grandes detalhes. Então, se vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar, questionar, tá? E durante o curso a gente pode ir olhando as provas, né, e ver o que vocês têm de dúvida, e a gente vai tirando as dúvidas, tá? Então, a gente vai começar a lembrar aí do cálculo de probabilidade, da definição de experimento aleatório, tá? Então, experimento aleatório, ele vai ser uma situação, tá? Um experimento, cujo resultado que vem desse experimento, ele é incerto. E a gente não pode, ele não pode ser determinado ou eu prever o resultado a priori. Mas o conjunto dos resultados possíveis eu conheço. Eu só não sei qual é o resultado que vai sair ao realizar o experimento. Mas eu tenho condição de saber quais são os resultados possíveis desse experimento, tá? Então, na estatística, a gente trabalha com os experimentos que são aleatórios. A aleatoriedade, ela está vinculada a esse desconhecimento, cujo resultado ele é incerto. Eu até sei o que pode acontecer, mas eu não sei a priori o que vai acontecer nesse experimento. Porque existe experimento também determinístico que não envolve essa incerteza, não envolve essa aleatoriedade, tá? Então, como exemplo, geralmente os experimentos aleatórios, eles são definidos pela letra E maiúscula, tá? Então, eu dei exemplo de 2 experimentos, né? O experimento 1, por exemplo, lançar uma moeda 10 vezes e observar o número de coroas. Eu não sei o que vai sair, mas eu sei que a gente pode ter 0 coroa, 1 coroa, 2 coroas, 3 coroas, até 10 coroas. Eu não sei exato o que vai acontecer, mas a gente tem conhecimento dos resultados possíveis. Como o segundo exemplo de um experimento aleatório, retirar uma carta de um baralho com 52 cartas e observar seu naipe. Então, eu sei quais naipes podem ter como resultado desse experimento, mas eu não sei qual naipe que eu vou retirar ao realizar o experimento, tá? Então, isso é o que a gente chama de experimento aleatório. A segunda definição que a gente precisa ter é o que é o espaço aleatório, tá? Então, os experimentos aleatórios, eles sempre admitem, né, mais do que um resultado. Então, o conjunto desses resultados possíveis que a gente tem no experimento aleatório é o que a gente chama de espaço amostral, tá? Então, espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis que vêm desse experimento aleatório que eu resolvi,
tá? Então, por exemplo, aquele de retirar uma carta de um baralho e observar o naipe, o espaço amostral, então, seriam os 4 naipes do baralho, né? Ouro, paus, espada e copas, tá? Então, seriam o espaço amostral esses 4 elementos, tá? Geralmente, o espaço amostral ele é dado pela letra S maiúsculo ou pela letra grega ômega maiúscula também, tá? E aí a gente tem sempre associado a um espaço amostral ao experimento um espaço amostral, tá? Então, experimento, lançamento de uma moeda. Como espaço amostral é o conjunto dos resultados possíveis, a gente tem como resultado possível cara e coroa. Então, nós temos 2 elementos dentro desse espaço amostral. Outro exemplo, lançar um dado e anotar a face superior, de 1 a 6. Retirar uma carta de um baralho, né? Eu anotar o naipe, paus, copas, ouro, espada, tá? Então, são todos os conjuntos advindos, né, desse experimento que eu estou realizando. Então, para conhecer o espaço amostral, eu preciso saber qual é o experimento que está sendo realizado, qual é o experimento aleatório que está sendo realizado. Já um evento, ele é um subconjunto do espaço amostral. Então, perceba que a gente está partindo de uma coisa muito grande, aí a gente pega o conjunto, e agora eu estou pegando o subconjunto do espaço amostral. Então, evento é qualquer subconjunto que está dentro do espaço, do conjunto do espaço amostral, tá? Então, vamos supor que eu tenha como exemplo o lançamento de um dado e observar a face superior. Então, associado a ele, né, a esse espaço amostral, a gente tem os números de 1 até 6, que são as faces do dado. Como evento, eu posso ter o evento A com o conjunto 1 e 2, o evento B com o conjunto 2, 4 e 6, por exemplo, só os números pares, o conjunto C vazio, porque o conjunto vazio, ele é um subconjunto de qualquer espaço amostral, tá? Então, a gente pode falar que esse evento C, por exemplo, seria um número maior que 7. O número maior que 7 não é possível, maior que 6, né? Se for o caso também, não é possível aqui, que seria acima de 6, 7, 8, e a gente não tem. Então, seria o conjunto vazio, tá? Então, o exemplo A, B e C são subconjuntos de S, né? Eles estão dentro aqui do S, e, portanto, eles são considerados eventos, tá? Observação que a gente tem que lembrar, tá? Cada elemento que constitui esse evento, ele é um resultado possível do experimento. Então, dentro do evento, a gente não pode ter um elemento que não está no experimento, tá? Então, ele é um subconjunto, então os elementos do evento precisam estar dentro do resultado possível do experimento, tá? Quando a gente realiza também o experimento uma única vez, a gente vai ter apenas um elemento no espaço amostral, porque é o único que vai ocorrer, tá? Porque a gente realizou o experimento uma única vez. Então, ocorre né? A gente vai ver a aparência de o aparecimento de um elemento só, tá? Só um deles que irá ocorrer. Os demais não ocorrem, tá? Mas ele continua sendo o resultado possível do nosso experimento. A segunda observação, a terceira, aliás, que é importante, que eu já comentei com vocês, o conjunto vazio é um subconjunto de qualquer conjunto, tá? Então, em qualquer espaço amostral, o conjunto vazio é sempre um evento, tá? A gente sempre vai ter um evento vazio como possível evento para qualquer espaço amostral, tá? O evento, por exemplo, C, né, com 2 chaves sem nenhum elemento dentro, está caracterizando que esse evento não possui elementos. Se ele não possui elementos, é um evento que não ocorrerá. E esse evento que não ocorrerá, ele pode ser chamado de evento impossível, tá? Por exemplo, o aparecimento de uma face de número 7 no lançamento de um dado, ele é considerado um evento impossível, tá? E é o conjunto vazio, que é um elemento, né, um subconjunto aí do nosso experimento, tá? A última observação é que o próprio espaço amostral, ele é um evento, tá? E ele é chamado de evento certo. Por exemplo, no lançamento de um dado, eu falar que o evento é números menores ou iguais a 6,
né? Então, um subconjunto que pegue os elementos menores ou iguais a 6 do espaço amostral, ele é o próprio espaço amostral. Então, a gente fala, nesse caso, que o evento S é um evento certo. E esse evento é o próprio espaço amostral, tá? Então, dentro de qualquer subconjunto, nós temos os subconjuntos unitário, com 2 elementos, né? Vai depender do que a gente está fazendo experimento, mas associado a ele, a gente sempre vai ter o conjunto vazio e o conjunto que me caracteriza o evento certo, que é um conjunto que tem os elementos dele, né? O evento tem os mesmos elementos do nosso espaço amostral, tá? Alguma dúvida até aqui? Tá tudo bem aí, Rayane? Tudo certo. Tá. Então, associado a esses eventos, nós temos aquelas operações, né? União, interseção, complementar, que são eventos, operações que trabalham com os eventos, tá? Então, quando eu falo A união com B, eu estou falando de todos aqueles elementos, tá? Vai ser o elemento X, que pertence ao espaço amostral, tal que esse X ele vai estar em A ou vai estar em B, tá? E uma coisa que é bastante que é importante lembrar, eu acabei não colocando aqui, que a união ela está sempre associada com a palavrinha ou. E essa palavrinha ou, ela está sempre associada com uma adição, uma soma, tá? Então, esse evento A união com B é um evento que vai ocorrer, né, que ocorre se e somente se A ou B ou ambos ocorrerem, tá? Então, ele é a união do que tem em A com o que tem em B, tá? Então, o que está de amarelinho aqui caracteriza o evento A união com B. Tá? Ele e está dentro do espaço amostral ali, tá? Então, são todos os elementos que pertencem a ou a B, ou pertencem aos dois, né? Que pode ter elemento que tenha tanto em A quanto em B. Já a operação da interseção, ela está sempre associada com a palavrinha e, tá? Então, o exercício falou isso e isso, eu tenho que lembrar da interseção, e nesse caso, ele está associado com o produto, tá? Com a multiplicação. Então, que evento que resulta de A interseção com B? É aquele evento onde A e B tem que ocorrer simultaneamente. Ele tem que ser elementos que pertencem a A e a B. Então, são aqueles elementos que pertencem aos dois, tá? Então, nesse diagrama de Venn aqui, o que a gente tem, aqui está o conjunto A, aqui está o conjunto B, né? Dentro do meu espaço amostral, e o que está de amarelinho é o evento A, interseção com B, tá? Então, seria aquele evento que pega os elementos comuns A e a B, tá? A gente tem também na operação a operação complementar, tá? Que ele é caracterizado, por exemplo, complementar de A, ele é dado pelo A com tracinho em cima, ou alguns autores tratam como AC, tá? O A complementar. O que é esse evento? Esse evento são todos os elementos do meu espaço amostral, né? O X tem que pertencer a esse espaço amostral, tal que esse X não pertença a A, tá? Então, ele é o evento que o A não ocorre, tá? Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho no diagrama de Venn, dentro dessa caixinha, todo S, o que está de branco aqui é o meu evento A, e o complementar é o amarelinho aqui, tá? É tudo que não está em A, é tudo que não pertence a A. Então, o que está de amarelo é o que a gente chama de evento complementar de A, tá? É uma operação complementar, tá? Já adiantando, se a gente observar, o A complementar com o A dá o espaço amostral, tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante. E ainda dentro de eventos, a gente tem a caracterização de eventos mutuamente excludentes ou disjuntos, tá? Eventos disjuntos, a mesma coisa de mutuamente excludentes, tá? E o que são isso? Dois eventos A e B, eles vão ser denominados mutuamente excludentes ou disjuntos, né? Se eles não ocorrem simultaneamente. Isso quer dizer que a interseção
entre os dois eventos tem que ser vazio, tá? A gente não pode ter elementos comuns a A e a B, tá? Então, a interseção com B, ele é vazio. Quando isso acontece, a gente tem, então, que A e B são eventos mutuamente excludentes ou disjuntos, tá? Que não acontecem juntos. Aí eu coloquei um exemplo, né? Vou jogar um dado e observar o resultado. Então, espaço amostral de 1 a 6. O evento A ocorrer número par, o evento B ocorrer número ímpar. Caracterizei os dois eventos, né? O A, 2, 4 e 6. O B, 1, 3 e 5. Se eu for pensar na interseção do A com B, ou seja, ocorrer número par e número ímpar, isso daqui é vazio porque não existe elementos comuns aos dois. Isso quer dizer, então, que o número par e o número ímpar são eventos mutuamente excludentes, tá? Eles não ocorrem juntos. O fato de ser mutuamente excludente ou não, ele tem uma importância ao se calcular a probabilidade da união, da soma de dois eventos, tá? A gente vai ver também daqui a pouquinho. Vamos entrar, então, agora, né, na probabilidade, porque a gente tem subsídios para calcular as nossas probabilidades, tá? Então, probabilidade vai ser uma função que é utilizada para atribuir um valor numérico para cada evento, que mede a chance desse evento ocorrer, tá? Então, a probabilidade vai medir a chance que esse resultado vai ter no experimento que eu estou observando, tá? A gente vai denotar por probabilidade de A, a probabilidade de um evento A, tá? E ela vai ser para a gente o número de casos favoráveis dividido pelo número total de casos no espaço amostral, tá? Então, essa é a probabilidade. A gente sabe que tem várias definições. Essa é a probabilidade clássica. Tem a probabilidade frequentista, tem a probabilidade produção. Então, tem outros tipos de probabilidade. O que a gente vê é a probabilidade clássica, tá? Que é o número de casos favoráveis dividido pelo número total de casos no espaço amostral. E tem um erro aqui de escrita aqui. Depois eu corrijo, tá? Relacionado, então, ao cálculo de probabilidade, a gente tem alguns axiomas. Esses axiomas são importantes para a gente, tá? O primeiro deles é que a probabilidade de qualquer evento sempre tem que estar entre 0 e 1, podendo ser... A probabilidade de um evento vai ser 0 quando o evento for impossível. Ele não ocorre, então a probabilidade dele é nula. E a probabilidade desse evento vai ser 1 quando o evento for o evento certo, né? Que tem 100% de probabilidade de ocorrer. Não existe probabilidade maior que 1 e nem probabilidade negativa, tá? Ela vai estar sempre entre 0 e 1. Então, a probabilidade de A maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Já a probabilidade de todo o espaço amostral, ele é igual a 1, porque ele é o evento certo. Ocorre tudo que é possível de ocorrer. Se está ocorrendo tudo que é possível, né? O número na probabilidade do espaço amostral, probabilidade de S, o número de casos favoráveis é o mesmo de número de casos do espaço amostral, então a probabilidade é 1, tá? Ou 100%. Agora, a probabilidade da união de dois eventos, quando esses eventos forem mutuamente excludentes, a gente tem que a soma deles, a probabilidade de A união com B, vai ser a probabilidade de A mais a probabilidade de B, tá? Então, se dois eventos forem mutuamente excludentes, a probabilidade da união é a soma das probabilidades desses eventos. Junto com isso, agora, no cálculo de probabilidade, a gente tem, como consequência dos axiomas, algumas definições aí, tá? Então, probabilidade do conjunto vazio, probabilidade do vazio é 0. Se o vazio é um evento que não ocorreu, a probabilidade, né, dele ocorrer é nula, tá? De um evento impossível é 0. Já a probabilidade do complementar, ele vai ser igual a 1 menos a probabilidade de A. E a gente consegue, é muito fácil de enxergar isso, né? A gente olhando para o diagrama de Venn, a gente vê que esse 1 aqui, ele pode vir da probabilidade do espaço amostral, né? P de S, e o espaço amostral, ele é dado pela soma do A com seu A complementar, né? Então, a probabilidade do A complementar é igual a 1 menos a probabilidade de A, tá? Já a probabilidade da união de A e B
qualquer A e B, tá? Então, aqui eles não são mutuamente excludentes, ele vai ser dado pela probabilidade de A, menos a probabilidade de, mais a probabilidade de B, desculpa, menos a probabilidade da interseção. A gente tem que tirar essa probabilidade da interseção aqui, porque senão ela vai estar contando mais de uma vez, tá? Já que eles ocorrem simultaneamente, né? Então, a probabilidade da A união com B é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da interseção. Já se A e B forem mutuamente excludentes, conforme nós vimos anteriormente, né? Se eles são mutuamente excludentes, a probabilidade, a interseção de A com B é zero, então esse pedacinho aqui é zero, então só nos resta a probabilidade de A mais a probabilidade de B. Alguma dúvida até aqui? Até então não. Tudo certo. Já a probabilidade condicional, dado dois eventos, né, quaisquer, A e B, a gente denota por probabilidade de A dado, né, condicionado ao evento B, por A barra B, né, então essa probabilidade condicional é a probabilidade do evento A condicionada à ocorrência do evento B, tá? Então, nesse caso, eu quero saber qual que é a probabilidade do evento A, sabendo que o B já ocorreu, que o B ocorre, tá? Então, isso é dado pela expressão, né? Probabilidade de A barra B, ou seja, A condicionado a B, ou A dado B, que vai ser igual à probabilidade de A interseção com B, dividido pela probabilidade de B, sendo que a probabilidade de B tem que ser diferente de zero, e ela é diferente de zero porque B já ocorreu. Se B já ocorreu, a probabilidade dele não vai ser nula, tá? Então, a probabilidade condicional de A dado B vai ser a probabilidade da interseção dos eventos, dividido sempre pelo que já ocorreu, tá? Então, o que já ocorreu aqui foi B, então ele é condicionado, né, dividido aí por B, tá? E aqui é a fórmula pelo número de casos favoráveis dentro da interseção dividido pelo número de casos de B, tá? Isso vale para qualquer evento A e B. Já o teorema do produto, ele veio a partir da definição de probabilidade condicional, tá? Onde a gente faz a multiplicação, né, em cruz. Por exemplo, eu tenho probabilidade condicional de A dado B, que é a probabilidade de A interseção com B, dividido pela probabilidade de B. Se eu faço a multiplicação em cruz aqui, eu fico com a probabilidade de A interseção B igual a probabilidade de B vezes a probabilidade de A dado B, tá? E a mesma coisa quando for probabilidade de B dado A, né? Aí a gente vai multiplicar em cruz e a probabilidade de A dado B, ele vai ficar a probabilidade de B vezes a probabilidade de B dado A, tá? Se a gente olhar aqui, né, vocês podem pensar, nossa, mas é a mesma coisa. A probabilidade da interseção é a mesma, mas a condição, ela é diferente, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, com o que já é conhecido. Então, se aqui o B já é conhecido, o produto vai ser pela probabilidade de B. Se aqui o A, que é o conhecido, já ocorreu, né? Então, o produto é com a probabilidade de A, tá? Então, esse é o nosso teorema do produto. A independência estatística é outro dentro de cálculo de probabilidade importante, nos ajuda em muita coisa quando ocorre essa independência estatística, né? Lá na inferência, a gente já começa a pensar nas amostras aleatórias, né? Que elas são I e D, e o primeiro I é da independência, né? Independente, identicamente distribuídos. Então, a independência estatística, ela é uma definição importante para a gente trabalha com ela basicamente na inferência toda, né? A gente faz inferência assim, em cima de amostras aleatórias. Então, um evento A, ele vai ser considerado independente de um evento B se a probabilidade de A for igual à probabilidade de A dado B. Ou seja, a ocorrência do evento B, ela não altera a probabilidade de A, tá? Então, ele não interfere nisso. Então, a gente fala que A é independente de B se a probabilidade de A for igual à probabilidade de A, dado que B ocorreu, tá? E a mesma coisa, né? A independe de B e B também independe de A, tá? Se isso daqui ocorre. Então, a probabilidade de B
é igual à probabilidade de B dado A, então A e B também são eventos independentes, tá? Com a independência estatística, a gente vai ver que esse teorema do produto, ele muda um pouco, porque se A e B são independentes, na hora que eu for falar da probabilidade de A dado B, se A é independente de B, isso daqui é a mesma coisa da probabilidade de A. Então, o teorema do produto, ele se transforma, então, agora, de fato, na multiplicação de duas probabilidades. Mas isso condicionado à independência, tá? Do A e B. Então, no teorema do produto, se A e B são independentes, a probabilidade da interseção de A e B ocorrerem simultaneamente é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Por isso que eu comentei anteriormente que a interseção, né, ela está vinculada ao produto e a palavrinha E, A e B, tá? Então, se a gente tem A e B independentes, a probabilidade vira o produto de A, da probabilidade de A, vezes vezes a probabilidade de B, tá? Alguma dúvida? Que aí a gente vai entrar no teorema de Bayes. Não, podemos seguir. Já o teorema de Bayes, né, ele existe na estatística, a gente fala que existe duas vertentes, né? A clássica, a frequentista e a bayesiana, tá? Elas trabalham com informações um pouco diferentes. A estatística bayesiana, ela é advinda do teorema de Bayes, né? Ela veio do reverendo Bayes, que fez, né, que definiu esse teorema de Bayes, e a partir do teorema de Bayes, a gente teve conhecimento, então, da estatística bayesiana, tá? Que existe a inferência bayesiana, tá? Então, a gente vai ver só um pedacinho dela. O que ele fala no teorema de Bayes? Seja A1, A2, A3, até AN, tá? N eventos mutuamente excludentes, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles não ocorrem juntos, tá? Eles são eventos mutuamente excludentes. Tais que a união desses eventos, a união do A1, união com A2, união com A3, até a união com a N, ela é o nosso espaço amostral. Então, é como se a gente tivesse pego, né, lá no diagrama de Venn, aqui está o nosso S, nosso espaço amostral, e eu vou subdividindo ele em A eventos. Então, aqui eu teria o A1, o A2, o A3, A4, por exemplo, A5, aonde a ocorrência deles, são mutuamente excludentes, eles não ocorrem junto, eles são particionados, né? O S é particionado de forma que não há ocorrência deles simultaneamente, tá? Então, eles são mutuamente excludentes. E, além disso, a união de todas elas dá o nosso espaço amostral, tá? Então, sejam as probabilidades de cada evento desse, né, do AI, a probabilidade conhecida, tá? Eu conheço ela dos vários eventos. Então, probabilidade de A1 é conhecida, de A2 é conhecida e assim por diante, tá? E B vai ser um outro evento qualquer, também pertencente a S, tal que eu conheço as probabilidades condicionais, tá? Então, é como se a gente tivesse dentro disso daqui um evento B, tá? Esse azul aqui, que ele pode ter ou não um pedacinho de cada um, mas eu conheço isso daqui, ó, essa probabilidade do A5, dado que o B ocorreu, do B, dado que o A5 ocorreu, ele é conhecida. Então, as probabilidades individuais são conhecidas e a probabilidade do evento B condicionado a esses eventos A, que são conhecidas suas probabilidades, também são conhecidos, tá? Quando isso acontece, para cada I, para cada evento que eu tenho ali, a probabilidade do evento A condicionado à ocorrência do B, ele vai ser igual à probabilidade do AI vezes a probabilidade do B dado AI,
dividido agora pelo somatório de todas as probabilidades de A vezes probabilidade de B condicionada a A. Então, aqui eu tenho, ó, probabilidade de A1 vezes probabilidade de B dado A1, mais probabilidade A2 vezes probabilidade B dado A2. Até chegar no nosso último evento aqui, com a probabilidade de AN vezes a probabilidade do B dado a N. Então, observem que lá no enunciado, ele falou para a gente que as probabilidades dos AI são conhecidas, então eu conheço todas essas, e conheço também todas as probabilidades do B dado o AI, tá? Então, B dado A1 é conhecido, B dado A2 é conhecido. Então, eu conheço todos os elementos para se calcular o teorema de Bayes, tá? Então, esse resultado aqui, ele é um resultado importante porque ele vai relacionar uma probabilidade a priori, ou seja, ela é conhecida, tá? É uma probabilidade a priori, com uma probabilidade a posteriori, tá? Que é a probabilidade de A depois que B ocorrer, tá? Então, ela é vinculada a, que a gente fala, a uma posteriori. Então, vocês vão, quem conhece um pouquinho de inferência bayesiana, às vezes no TCC aí trabalhou com alguma coisa, lembra que o a bayesiana, ela é dada pela priori, e a posteriori é igual a priori vezes uma função de verossimilhança, né? Então, veio da onde? Do teorema de Bayes, tá? Então, alguma dúvida aqui no teorema de Bayes? Não, tudo ok. Então, vamos passar agora para a parte da variável aleatória, tá? Então, por definição, tá, de uma variável aleatória qualquer, a gente fala que seja um experimento e tem associado a ele um espaço amostral, e nós vamos ter uma função x que vai associar cada elemento do meu espaço amostral a um número real x de S, onde esse número esse x de S, ela é denominada variável aleatória, tá? Então, quem faz essa ligação dos elementos do espaço amostral a um x de S é o que a gente chama de variável aleatória, tá? Então, a gente tem no espaço amostral S os seus elementos, vou ter uma função que vai associar a cada um desses elementos de S um número real, tá? Ele é um número real, que eu chamei aqui de x de S, porque a variável aleatória aqui eu chamei ela de x, tá? Então, poderia aqui a gente falar que aqui a variável aleatória é um x. Então, ela faz isso para todos os elementos. Então, ela pega elementos do espaço amostral e transforma em um número real por meio de uma função. Essa função ela é denominada aí de variável aleatória. Então, um exemplo, né? A gente tem um experimento, lançamento de uma moeda e vou observar a face superior. Então, como espaço amostral, a gente tem o C, cara, e o K, coroa, tá? É um espaço, nesse caso, não numérico, a gente não tem um número associado a ele, né? Então, se eu falar que x é a função que vai anotar o número de caras obtidas no lançamento, a gente vai fazer, então, com que a gente pegue os elementos do S e, por meio da variável aleatória, que no caso é número de caras, e a gente vai associar isso com o conjunto dos reais, tá? Então, por exemplo, a gente tem dentro desse espaço amostral dois elementos, cara e coroa. Eu vou associar, por exemplo, como eu estou falando que o X anota um número de caras, quando sair o C, é porque saiu uma cara. Então, o X de C é igual a 1. Quando eu tenho o elemento coroa e a minha variável aleatória é número de caras, então, se saiu coroa, porque não saiu nenhuma cara. Então, nesse caso, a gente tem como... tem que a variável aleatória virou 0 e 1, tá? São dois números reais, aonde a transformação dela foi, então, dada pela variável aleatória número de caras. Essa variável aleatória que eu coloquei aqui, ela não é a única forma de transformar o espaço amostral
em um número real, tá? A gente poderia ter outra variável aleatória, por exemplo, a outra mais simples é o número de coroa, né? E aí a gente teria o contrário, se aqui virasse coroa, aqui ficaria 0, porque saiu cara, não saiu coroa, e aqui ficaria 1, tá? Então, a variável aleatória, ela faz isso, ela pega todos os elementos do espaço amostral e transforma ele num número real, tá? Então, é uma função que faz essa transformação, tá? Então, a variável aleatória, ela pode ser entendida como uma variável quantitativa, tá? Cujo resultado ou seu valor, ele depende de fatores aleatórios, tá? E aí veio do experimento aleatório, do espaço amostral e tudo aquilo que nós já vimos anteriormente. Então, exemplo, volume de água perdido por dia num sistema de abastecimento, tá? É uma variável aleatória. Resistência ao desgaste de algum tipo de aço, tá? Num teste padrão que eu estou verificando a resistência desse aço. É uma variável aleatória. Tempo de resposta de um sistema computacional é outra variável aleatória. São variáveis que dependem de fatores que não são controláveis, tá? São fatores aleatórios, que a gente não tem condição de controlar, tá? Bom, e aí a variável aleatória, ela pode ser classificada de duas formas. E a forma como nós vamos classificar essa variável, ela vai definir em várias coisas, né, para a gente. Ela define a forma que a gente vai calcular função de distribuição acumulada, ela vai definir a esperança e a variância, né? Então, a variável aleatória, a gente vai ter que definir ela em duas situações. Uma variável aleatória, ela pode ser discreta ou ela pode ser contínua, tá? Uma variável x, ela vai ser discreta se o número de valores, né, de x de s for finito ou infinito numerável, tá? Já ela vai ser considerada uma variável aleatória contínua se o x de s vier em forma de um intervalo ou um conjunto de intervalos, tá? Então, assim, um jeito bem grosseiro de se falar da definição dessas variáveis é aquela variável que é possível de se contar, a gente fala que ela é discreta, tá? E contar com números inteiros, tá? Número de filhos. Eu tenho nenhum filho, 0, 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, né? E assim por diante. Então, nesse caso, ele teoricamente seria infinito numerável, né? Eu posso ter quantos filhos eu quiser, mas eu consigo numerar, tá? Já, por exemplo, a variável aleatória contínua, ela vem de medições, tá? Volume de uma caixa d'água, entre 1 e 10 litros. Qualquer coisa entre 1 e 10 litros ali a gente pode estar trabalhando. Então, pode ser 2,5 litros, 2,8 litros, 3 litros, 4 litros, mas ela está dentro de um intervalo ou de um conjunto de intervalo, tá? Então, a gente caracteriza ela como uma variável aleatória contínua. Então, exemplo de variável aleatória discreta. Lançamento de uma moeda é o experimento. Espaço amostral, cara, coroa. A variável aleatória está aqui, ó. E isso daqui é a variável aleatória. Nesse caso, é uma variável aleatória discreta. Por que uma variável aleatória discreta? X número de caras. Então, o número de caras é um conjunto finito, nesse caso, né? 0 e 1. Então, a gente tem que o número, a variável aleatória x, número de caras, é uma variável aleatória discreta que tem por resultado 0 e 1. 0 cara, uma cara, né? Então, 0 cara, a gente viu, está associado ao elemento coroa. E esse daqui ao elemento cara. Exemplo de variável aleatória contínua. Experimento. Selecionar 20 alunos e vou medir suas alturas. Então, eu olho assim na sala, olha, o espaço amostral, ele está entre 1,49 até 1,98. E aí, o meu X vai ser a altura dos alunos. Então, como possível valores para essa variável aleatória, eu tenho desde 1,49 até 1,98. Então, ela está dentro de um intervalo que caracteriza por contínua, tá? E aí, além disso, ela é oriunda, não é de contagem, é de uma medição, né? A gente tem que medir a altura dos alunos, então isso vem de uma variável aleatória contínua. Então, a variável aleatória, ela pode ser discreta,
ou contínua. A discreta, né? Os possíveis resultados são contidos em um conjunto finito ou enumerável. Por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4. Por exemplo, número de defeitos em alguma coisa, tá? Isso quer dizer que eu consigo contar, tá? De contagem. A contínua, os possíveis resultados abrangem todo o intervalo de números reais. Por exemplo, tempo de resposta de um e-mail. Eu tenho como possibilidade do 0 até infinito aí, tá? Então, isso caracteriza uma variável aleatória contínua, que eu vou fazer uma medição, medir o tempo de resposta, tá? Alguma dúvida, então, até aqui? Não, tudo ok. Bom, então, como função, dentro da variável aleatória, a gente tem as funções distribuição de probabilidade, né? Para a variável aleatória discreta, a gente vai ver primeiro, tá? Então, a probabilidade que uma variável aleatória x, eu não comentei, mas a variável aleatória, ela recebe a letra maiúscula, tá? E o valor que ela assume, o minúsculo, tá? Então, a gente tem que a probabilidade de uma variável aleatória x assumir o valor xzinho é uma função de probabilidade que nós vamos representar por P de x igual a x, ou seja, a variável aleatória x vai assumir esse valor xzinho, ou simplesmente P do xzinho, tá? Então, eu posso, por exemplo, falar assim, ó, probabilidade da variável aleatória assumir o valor 0, ou eu posso escrever probabilidade do 0. Eu, particularmente, geralmente eu uso essa daqui, tá? Mas a outra é bem tranquilo também, não tem problema. Então, associado a isso, a gente tem a função distribuição de probabilidade de uma variável aleatória discreta, tá? Ela é chamada de função de probabilidade no ponto, tá? Então, vai ser aquele conjunto de pares aonde eu tenho o xi, que é a ocorrência da variável aleatória, né? Que a gente tem da transformação da variável aleatória, vezes a probabilidade associada a ela, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho x, e cada barrinha dessa é a sua probabilidade de ocorrência. Então, aqui, por exemplo, seria a probabilidade de ocorrência do evento x1. Tá aqui. Probabilidade de ocorrência do evento x2. Aqui. E assim sucessivamente, tá? Então, aqui ela está demonstrada em gráfico, tá? Então, para variável aleatória discreta, a gente não costuma falar na FDP, né? Na função densidade de probabilidade. A gente fala que ela é chamada de função de probabilidade naquele ponto, tá? Ela tem algumas características, tá? Se ela realmente for uma função de probabilidade no ponto, a P de x igual ao x também vai ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Tá sempre dentro desse intervalo. E, além disso, a soma de todos os valores, né, das probabilidades tem que ser 100%, tá? Tem que ser igual a 1. Então, se a gente tiver que, em algum momento, provar que é uma função de probabilidade discreta, a gente precisa verificar essas duas condições aqui, tá? A probabilidade de cada um deles tem que estar entre 0 e 1, e a soma de todas elas tem que ser igual a 1, tá? Então, vamos supor, por exemplo, que eu tenho o x e aqui o p de x, tá? Eu vou simular algumas coisas aqui, tá? Então, por exemplo, o x vai assumir o valor 1, 2, 3 e assim por diante. Vou colocar assim por diante, não, vou deixar até o 4 só. E aí aqui eu vou ter probabilidades associadas, por exemplo, 0,20, 0,35, 0,15 e 0,15. Aí vem a pergunta, é uma função de probabilidade? Então eu tenho que verificar duas coisas. A primeira, a probabilidade de cada P de x igual a x1 está entre 0 e 1? Tudo entre 0 e 1. Aí a próxima pergunta para a gente verificar é, a soma de todas elas dá 1? Então, se a gente for olhar aqui, né, 0,15 com 0,15, vai dar 0,30, né? Mais 0,35, 0,65, mais 0,20, 0,85. Então, o somatório aqui dá diferente de 1. Então, não é uma FDP. Não é uma função de probabilidade, no caso da discreta, né? A gente fala FDP só na contínua. Então, essa é uma forma da gente identificar, então, se uma função dada, ela é ou não
a função de probabilidade. Não esqueci que eu havia colocado. Esse é um exemplo, tá? Aqui, no caso, é uma função de probabilidade, né? A gente tem que cada probabilidade individualmente, ela está entre 0 e 1 e a soma é 1, tá? Vamos ver, então, a função de distribuição acumulada, tá? Então, a gente, para acumulada, a gente vai ter tanto da discreta quanto da contínua, ela vai ser dada sempre pela letra F maiúscula, tá? Então, seja x uma variável aleatória discreta, a função de distribuição de probabilidade acumulada da variável aleatória x no ponto xi, ela vai ser a probabilidade que x assuma um valor, né, menor ou igual a xi. Ou seja, a efona de x vai ser a probabilidade da variável aleatória assumir todos os valores menores ou iguais a xi, tá? Então, vamos supor que aqui a gente tenha o nosso S, tá? Aqui seria o nosso xi. A efona aqui, então, seria toda essa parte aqui acumulada, até o x, né? Então, a efona vai ser o somatório do P de xi com o xi menor ou igual a esse x que eu coloquei aqui, tá? Se eu tivesse, por exemplo, nesse exemplo aqui, se isso daqui fosse uma função de probabilidade e eu quisesse saber a acumulada até aqui, a gente iria somar, tá? Então, a gente faz a soma de 0 até 1, depois de 1 até 2, depois até 3, tá? E aí a gente teria, então, no máximo ali, o valor da soma, né, dado por até o 3 aqui, por exemplo, tá? Dado pela letra maiúscula, então a gente já está começando a associar as variáveis aleatórias discreta a somatório, tá? Então a gente vai ver que na discreta está muito ligado com uma soma, tá? Bom, aí tem um exemplo, então, eu tenho a variável aleatória x, ela assume os valores 0, 1 e 2, probabilidade de 1/4, 1/2 e 1/4, tá? E aí a gente vai fazer, então, a acumulada. Então, efão de x igual a zero, vai ser 0 se o x for menor que 0, tá? Então, a gente observa aqui, ó, não tem nada menor que 0. Então, se a gente considerar um x menor que 0, a gente tem que a efona de x, a acumulada, vai ser nula. Depois, se esse x a gente pegar maior ou igual a 0 até 1, a gente vai somar até aqui assim, ó. Então, vai ser o 0 mais esse 1/4, que deu 1/4. Depois, a gente vai pegar até próximo do 2. Então, vai ser o 0 mais 1/4 mais 1/2. Né? Até aqui não entra o 2. Ele vai dar 3/4. E quando entrar o 2, eu estou somando tudo e sempre tem que dar 1, tá? Então, aqui está a função de distribuição acumulada, né, na fórmula, e aqui está em gráfico, tá? Então, até o 0, não entrando o 0, ele fica com a probabilidade nula, o Fão é nulo. Do 0 a 1, não entrando 1, ele é 1/4. Do 1 ao 2, não entrando 2, ele é 3/4. E maior que 2, entrando 2, ele pega tudo. Tá? Então, essa seria acumulada para essa variável aleatória x que nós temos. A esperança matemática de uma variável aleatória, ela vai ser dada pela letra E de x, né? Esperança de x, que vai ser igual somatório de xi vezes a probabilidade de ocorrência desse evento xi. Tem livro que trata a esperança de x como mi de x, tá? Eu trabalho mais com o E de x, tá? Então, a probabilidade vai ser, a esperança vai ser sempre o valor que assume vezes a sua probabilidade de ocorrência, tá? Então, a gente tem que a esperança de uma variável aleatória discreta vai ser somatório de xi vezes a probabilidade do x ser igual a xi. Então, aqui um exemplo, né? Que a gente tem o x assume o valor 0, 1 e 2, tem as suas respectivas probabilidades. Então, a esperança vai ser o valor ocorrido vezes a probabilidade dele ocorrer. Então, 0 vezes 0,25, mais 1 vezes 0,50, mais 2 vezes 0,25. Somando tudo isso, a gente tem uma esperança de 1, tá? Nesse caso aqui, eu acho que... aqui eu coloquei a variável aleatória é observar o número de caras
quando se lança duas moedas, tá? Então, como a esperança deu 1, isso quer dizer que o número médio de caras esperados quando a gente lança duas moedas, ele é igual a 1, tá? Agora, a variância, então, de uma variável aleatória discreta, para calcular a variância, que é denotado por V de x, var de x, ou sigma 2x, igual está aqui, a gente vai precisar da esperança do x ao quadrado menos a esperança do x elevado ao quadrado. Aqui quem está ao quadrado é a variável aleatória, aqui quem está ao quadrado é a esperança, tá? Onde a esperança do x ao quadrado, ele é o somatório de xi ao quadrado vezes a probabilidade de ocorrência, tá? Se eu tenho a variância, a raiz quadrada positiva da variância é o que a gente denomina de desvio padrão de x, que a gente pode denotar por sigma x, tá? Então, o sigma x é raiz quadrada, né, o valor positivo da variância de x. Então, a gente observa que, para calcular a esperança, eu preciso ter conhecimento da variância, eu preciso conhecer a esperança, tá? Aqui eu coloquei outro exemplo, tá? Onde a gente foi o anterior, né? Que a gente já tinha que a esperança é 1. Agora eu tive que calcular o x ao quadrado vezes o p de x. Então, eu pego 0 ao quadrado vezes a sua ocorrência, 1 ao quadrado vezes a ocorrência de 1, 2, e aí, somando tudo isso, a gente acha 1,5. Então, a variância vai ser esse 1,5 menos a esperança, que vale 1. Então, a variância aqui é 0,5. Se eu tiro a raiz quadrada da variância, eu tenho desvio padrão, dp ou sigma x, que nesse caso aqui é 0,71, tá? A interpretação ela é a mesma da variável aleatória descritiva, né, que nós temos anteriormente. Agora, um item bastante importante para a gente são as propriedades que estão associadas à esperança e à variância, tá? Então, esperança de uma constante é sempre a constante. Esperança de x, da variável aleatória x, mais a constante, ele é a esperança de x mais a constante. A esperança da constante vezes a variável aleatória x é a constante vezes a esperança de x. A esperança de x mais y, ela é a esperança de x mais a esperança de y. E a esperança de x menos y é a esperança de x menos a esperança de y. A variância de uma constante, está tudo constante, não varia nada, então a variância é nula, né? A variância de constante é 0. A variância de x mais a constante é igual à variância de x, tá? Já a variância da constante vezes o x é a constante ao quadrado vezes a variância de x. E aí, associado a isso, ao desvio padrão, né, de Cx, ele é um módulo de C, sempre o valor positivo, vezes o desvio padrão de X, tá? Eu não coloquei as covariâncias aqui, que a gente ainda vai ver isso mais para frente, tá? Bom, então, alguma dúvida antes da gente entrar nessa parte da contínua? Não, podemos continuar. Então, a variável aleatória é contínua, tá? Então, seja x, né, vai assumir todos os valores de um intervalo real, por isso ela é contínua. Então, vamos considerar o intervalo de 2 a 10. A função vai ser aquela que associa, né, a distância ao ponto 2, tá? Então, nesse caso, o x ele vai assumir todos os valores dentro do intervalo de 0 a 8, tá? Por que de 0 a 8? Porque a variável aleatória é a distância dos elementos do meu intervalo para o ponto 2. Então, se o meu elemento é 2, a distância para o 2 é nula, tá? Se a gente tem o elemento 10 e eu quero saber a distância para o ponto 2, né? O 10 menos 2 é o 8, tá? Mesmo que eu fizesse 8 menos 2 menos 10, que daria menos 8, mas como eu trabalho com distância é sempre positiva, então viraria o 8 aqui, tá? Então, nesse caso, a gente está falando que o x é uma variável aleatória contínua, é uma distância, é uma medida, tá? A função densidade de probabilidade agora de uma variável aleatória contínua,
a gente fala que x, então, sendo uma variável aleatória contínua, a FDP, a função densidade de probabilidade, deve satisfazer as seguintes condições. Então, para ser uma FDP, é necessário satisfazer as duas condições, tá? O f de x tem que ser maior ou igual a zero para todo x pertencente à região que eu estou trabalhando lá de x, tá? E a integral, né, de menos infinito a mais infinito, ou da região de x que eu estou trabalhando, da f de x dx tem que ser igual a 1. Então, percebam o seguinte, na variável aleatória discreta, eu trabalho com somatório, na variável aleatória contínua, a gente trabalha com integrais, tá? Então, a gente tem aqui que f de x tem que ser maior ou igual a zero, e a integral da função dentro da área aí que eu estou trabalhando, a integral de f de x dx tem que ser sempre igual a 1. Então, são as duas condições para que uma função seja uma FDP. Além disso, a gente define também, para qualquer A menor que B, dentro dessa região de X, a probabilidade do X ser maior que A e menor que B, como sendo a integral, aqui ficou em cima, tá? De A a B, da f de x dx, tá? Então, aqui a gente tem o A e o B, né? A menor que B. Então, se eu quero trabalhar com a probabilidade, verificar qual é a probabilidade entre o A e o B, a probabilidade, então, é essa região aqui, é dada pela região, tá? Que é a integral de A a B de f de x dx. Uma observação que é importante a gente lembrar é que a probabilidade do P de x igual a um ponto, a um valor específico, ela é nula, porque não forma a área, então não tem probabilidade, tá? E isso também é definido, né? A gente pode entender isso, que isso aqui seria a probabilidade do ponto até o ponto, né? E não forma a área, então ela é nula. E, além disso, escrever qualquer uma dessas expressões é a mesma coisa, tá? Porque não existe probabilidade no ponto, tá? Então, eu colocar o sinal de igual ou não é sempre a mesma coisa. Sempre a integral de A a B de f de x dx, tá? Então, eu posso pedir a probabilidade do x ser maior ou igual a A, menor ou igual a B, dada por essa expressão. Tá? Agora só entra o A, não entra o B. É essa expressão, tá? Só entra o B e não entra o A. Também essa expressão. Porque entrar o ponto, porque a probabilidade no ponto ela é nula, então ela não acrescenta nada na minha probabilidade. Então, qualquer uma dessas expressões, ela é calculada da mesma forma, tá? A função f de x, então, sendo uma função densidade f de x, tá? Função densidade de probabilidade, não é probabilidade, tá? Essa função, quando ela for integrada entre dois limites, aonde ao integrar ela entre o A e o B, por exemplo, entre esses dois limites, é que ela produz uma probabilidade, tá? Então, a probabilidade vinculada ao cálculo, né, ao cálculo 1, ela está ligada com a área, tá? Então, a f de x, ela não é uma probabilidade, ela é uma função densidade de probabilidade. Ela só vai se tornar, ela só vai produzir, né, vamos falar assim, uma probabilidade quando eu calcular a integral dela entre dois limites, tá? Então, a gente tem que lembrar disso, tá? O f de x em si, ele é só uma função, ele ainda não é a probabilidade, tá? Para que f de x, então, seja uma função, distribuição de probabilidade, a gente tem sempre que ter a f de x, na integral de f de x dx, de mais infinito a menos infinito, de menos infinito a mais infinito, igual a 1, tá? E, além disso, a f de x tem que ser maior ou igual a zero para qualquer x pertencente aos reais aí dentro dessas possibilidades, tá? A acumulada, assim como a gente fez para discreta, a gente vai fazer para contínua, tá? A gente acumula até o ponto xi. Só que a gente não soma, mas a gente faz a integral, tá? Então, a efona de x vai ser a integral da f de x dx de menos infinito até o valor que eu estou acumulando, até o x aqui, tá?
Esse X aqui, os livros, a maioria tratam com a mesma letra, mas é só para fazer com que a gente consiga integrar, tá? Então, aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho aqui todas as minhas possibilidades, né? Meu conjunto todo, eu quero acumular até esse valor aqui, até o X. Aqui tudo. Então, fica integral de menos infinito até esse valor X da função densidade de probabilidade V diferenciada, né, em X, tá? Então, eu acumulo da mesma forma, tá? Só que lá eu usava somatória, aqui eu uso integral. Uma observação que é importante, a gente pode encontrar a função densidade de probabilidade a partir da acumulada, tá? Então, o que a gente tem? Ó, se eu tenho a FDP e quero a acumulada, esse processo é o processo que a gente integra, né? Eu integro ela até o ponto que eu quero e eu acho a efona. Mas se eu tenho a acumulada e quero a FDP, o processo inverso à integração é a derivada. Então, se eu tenho a efona e quero a FDP, eu derivo a efona. Se eu tenho a F', que é a função densidade de probabilidade, e quero a função acumulada, eu faço a integral, tá? Lembrando que precisa ser derivável, né? Porque se não é derivável, a gente não tem como fazer a volta, tá? A esperança, então, matemática de uma variável aleatória contínua vai ser a esperança de x igual a integral de x vezes a FDP de x, dx, de menos infinito a mais infinito, tá? A variância, a expressão da variância em si é a mesma, né? É a esperança da variável aleatória ao quadrado, menos a esperança do x ao quadrado, onde essa esperança da variável aleatória x ao quadrado, ela fica como menos a integral de x ao quadrado vezes a FDP dx, com x variando de menos infinito a mais infinito. Então, eu acho a esperança de x ao quadrado, acho a esperança do x, elevo ela ao quadrado e faço a diferença entre as duas e tenho a variância. Para achar o desvio padrão, né, da variável x, ela é a raiz quadrada da variância de x, tá? O valor positivo da raiz quadrada da variância de x. Alguma dúvida, então, até aqui? Não, tudo ok, professora. Tá? Vocês querem... posso continuar ou vocês querem que a gente olhe algum exemplo da prova, alguma coisa assim? Alguém tem alguma dúvida? Que agora falta as distribuições para a gente ver das discretas. Podemos continuar, então? Podemos sim. Tá. Então, agora a gente vai ver, associada à variável aleatória, as distribuições de probabilidade, tá? Eu olhei no edital lá da prova, eles pedem só 4 probabilidades para variável aleatória discreta, tá? Eles pedem a Bernoulli, a binomial, a geométrica e a Poisson, tá? Mas a gente sabe que tem outras, né? Não são só essas 4, mas eu me atentei só a essas, tá? Então, vamos ver a distribuição de Bernoulli, tá? Na prática, a gente pode acontecer, né, de muitos experimentos admitir somente 2 resultados, tá? A gente fala que a distribuição de Bernoulli, elas são distribuições dicotômicas, aonde a gente tem como resposta, por exemplo, só 2 opções, 0 e 1, tá? Elas são representadas genericamente, né, a resposta desse experimento, em 2 tipos de resposta: o sucesso ou o fracasso. O sucesso sempre vai ser relacionado com aquele evento de interesse que eu tenho, e o fracasso sempre relacionado com o evento que não vai se realizar, é aquele evento que eu não tenho interesse, tá? Exemplos que a gente pode ter isso, tá? Uma peça vai ser classificada como boa ou defeituosa, tá? Então, nós temos 2 opções. Ela é uma alternativa dicotômica. No lançamento de um dado, ocorrer ou não a face 6. Ou ocorre 6 ou não ocorre, tá? No lançamento de uma moeda, ocorrer cara ou coroa. Ou vai sair cara ou vai sair coroa, tá? Então, esses experimentos
que são dicotômicos, tem somente duas alternativas como possibilidade, eles recebem o nome de ensaios de Bernoulli, tá? E eles originam a variável aleatória que tem distribuição de Bernoulli. Quais são as características, então, desse modelo, né? A característica principal é que a gente vai considerar esse modelo como sendo aquele modelo que vai ter uma única tentativa, tá? Lançamento de uma vez, tá? Retirada de uma carta. Então, é uma tentativa só, tá? Então, a variável aleatória x, ela vai assumir somente dois valores, ou 0 ou 1, tá? Ela vai assumir o valor 0 para aquilo que eu associar com o fracasso, ou seja, com aquele evento que não ocorreu, que não é do meu interesse. E ela vai assumir o valor 1 para o meu sucesso, tá? Então, é aquela variável que assumiu o valor 0, a probabilidade dela ocorrer, a gente vai chamar de Q, tá? Então, a probabilidade do fracasso ocorrer é Q. A probabilidade do x ser igual a 1, a gente vai tratar como sendo probabilidade de P. Então, a probabilidade de sucesso é P. Como é uma variável que tem duas possibilidades só, sucesso e fracasso, quando eu somar o Q com o P, ele tem sempre que dar 1, né? Porque são as únicas possibilidades que nós temos. Então, quando existe essa situação, essa variável aleatória, ela admite distribuição de Bernoulli. E sua função de probabilidade, ela vai ser dada pela expressão P de x igual a x, né? Igual a P, que é a probabilidade de sucesso elevado a x, vezes o Q, que é a probabilidade de fracasso elevado a 1 menos x. Esse Q aqui, a gente pode usar ele, tem alguns autores que não usa P elevado a x, Q elevado a 1 menos x. A gente sabe que P mais Q é 1, então a gente sabe que o Q vai ser 1 menos o P, né? Então, no lugar do Q, ele coloca 1 menos P. Porque aí o que acontece? Eu preciso conhecer somente a probabilidade de sucesso, né? Se bem que não é difícil encontrar de fracasso, né? Só tirar de 1 que a gente encontra o fracasso. Mas a probabilidade de P de x igual a x também pode ser escrita como P elevado a x, que multiplica 1 menos P elevado a 1 menos x. A esperança e a variância de uma distribuição, né? Então, de Bernoulli, a esperança vai ser sempre igual a P e a variância sempre igual a P vezes Q, ou P que multiplica 1 menos P, tá? É a mesma coisa. Aqui eu mostrei como que a gente calcula, né? Só a gente calcular a esperança de x, que é P. A esperança do x ao quadrado, ela vai dar P ao quadrado, e aí a gente tem, então, tanto a esperança quanto a variância, tá? A distribuição, então, agora, binomial, a gente costuma falar que é um complemento da Bernoulli, né? Só que lá na Bernoulli a gente tinha uma tentativa só, uma única tentativa, né? Aqui nós vamos considerar N tentativas, tá? Só que essas N tentativas têm que ser independentes, tá? Uma tentativa não pode influenciar na outra, elas precisam ser tentativas independentes, tá? Então, essa distribuição binomial nada mais é que N repetições de um ensaio de Bernoulli, tá? Então, ele vai acontecer N vezes e não só uma vez, tá? Só que cada tentativa vai admitir dois resultados. Fracasso com probabilidade Q e sucesso com probabilidade P, onde o P mais Q também é igual a 1, tá? Então, as probabilidades de sucesso, elas são a mesma em cada tentativa. Por que a probabilidade de sucesso vai ser a mesma em cada tentativa? Porque as tentativas são independentes, tá? Então, a gente tem que a probabilidade de cada tentativa é sempre a mesma. Então, quando isso acontece, a variável aleatória vai admitir distribuição binomial e a sua função de probabilidade, ela vai ser igual P de x igual a x, que é igual a combinação, né? N tomado x a x, de P elevado a x, vezes o Q elevado a N menos x, tá? Esse Q aqui, lembrando,
que ele pode ser escrito também como 1 menos t, tá? Deixa eu ver se eu coloquei. Eu não acabei não colocando aqui, tá? Mas a gente fala que x segue uma distribuição de Bernoulli com parâmetro P. A gente só precisa conhecer o parâmetro P, porque é uma tentativa só, né? Quando, então, tem todas essas características, a gente fala, então, que x segue, né, tem uma distribuição binomial com parâmetros N e P. Então, na distribuição binomial, eu preciso conhecer quantas tentativas eu vou fazer e qual é a probabilidade de sucesso. Tá? Então, essas são as informações que a gente precisa. Conhecendo isso, a gente consegue fazer qualquer função de probabilidade ali. A esperança e a variância de uma distribuição binomial, ela vem, então, de N ensaios de Bernoulli, tá? Então, eu posso falar que a esperança de x é igual a N vezes P, e a variância de x é NPQ, tá? Então, para a distribuição binomial, a esperança do x é N vezes P, e a variância de x é o NPQ, tá? Ou NP que multiplica 1 menos P também, tá? Então, a gente consegue também achar essas esperanças e variância pela função geradora de momentos, né? Que não cai eu vi que não cai na prova, tá? Pelo menos na ementa não tá. Depois disso, a gente vai ter, então, dessa distribuição binomial, a distribuição de Poisson. A distribuição de Poisson, ela é também fácil de caracterizar, porque geralmente eu vou conhecer o número de sucesso, mas eu não consigo, ou não tem sentido, determinar o número de fracasso, ou até mesmo o número total de tentativas que nós temos, tá? Então, por exemplo, eu posso falar que a minha variável aleatória é o número de automóveis que passam numa esquina, tá? Então, eu vou lá e eu sei quantos vão passar, né? Eu sei o meu sucesso, mas eu não sei quantos vão deixar de passar, ou não sei qual o total, né, que vai passar ali, tá? Então, na distribuição de Poisson, a gente conhece o sucesso, mas a gente não tem condição de definir, ou não faz sentido até definir o fracasso, os números de fracasso, tá? E a gente pode também não conhecer o número total de tentativas, tá? E um outro exemplo, número de emendas num rolo de fita colante, tá? Eu posso pegar lá 1 metro de fita colante e verificar quantas emendas tiveram, mas eu não tenho condição de definir quantas não tiveram, não faz nem sentido isso, tá? Então, a gente tem, nesse caso, que essas variáveis aleatórias seguem uma distribuição de Poisson. Na prática, né, que a gente tem, a gente, às vezes, está interessado no número de observações de uma variável em um intervalo contínuo, por exemplo, em tempo ou espaço. No caso da fita, eu falei de um espaço, em 1 metro, por exemplo, tá? E essas situações, elas podem convenientemente ser explicadas pela distribuição de Poisson. Por exemplo, chamadas telefônicas que eu vou receber por minuto. Eu tenho condição de saber quantas eu recebo por 1 minuto. Vou lá e conto, mas eu não sei quantas eu não recebi, tá? Mensagens que chegam ao servidor por segundo, acidentes por dia, defeitos por metros quadrados. Então, esses são exemplos de variáveis aleatórias que a gente define ela dentro de um intervalo de tempo ou de espaço, e elas também podem ser caracterizadas por uma distribuição de Poisson. Então, para ter essa distribuição de Poisson, nós vamos considerar a probabilidade de ocorrência de sucesso em um intervalo, tá? Por minuto, por metro quadrado, tá? Então, esse intervalo, ele não precisa ser só tempo, ele pode ser um intervalo de espaço também, tá? E a probabilidade de ocorrência de sucesso dentro desse intervalo, ele é proporcional ao intervalo, tá? Então, nesse caso, a gente fala que a probabilidade do x assumir um valor x, ele vai ser igual ao e elevado a menos lambda, vezes lambda elevado a x, dividido pelo x fatorial, tá?
onde esse lambda aqui é uma média, tá? É a média de ocorrência. E aí eu tenho que tomar muito cuidado que nas provas eles costumam colocar algumas pegadinhas, ele dá essa média em uma unidade, tá? Por exemplo, por hora. A ocorrência de acidentes por hora, ocorrem 2 acidentes por hora. Mas aí ele vai lá e pergunta assim para você, qual a probabilidade de ocorrer 3 acidentes por minuto? Então, ele mudou a unidade do lambda e mudou a unidade que ele está pedindo. Então, para calcular a probabilidade, eu preciso trabalhar na mesma unidade. Então, se ele pediu por minuto, eu vou ter que transformar essa média que está em hora, né, ou em 2 horas, vai depender do que está, para o tempo que ele pediu, tá? Então, eles costumam fazer bastante isso, coloca o lambda em uma unidade diferente daquela que é pedida. E se eu tenho condição de trabalhar com o lambda do jeito que ele deu, então, na maioria das vezes, induz ao erro, tá? Então, tomar cuidado com a unidade. Se é metro quadrado lambda, a pergunta tem que ser dada em metro quadrado. Se passar para centímetro quadrado, tem que fazer a transformação, tá? Então, a gente precisa, pode ser necessário fazer as transformações de tempo ou de espaço. A esperança de uma distribuição de Poisson é a média, né, o lambda, e a variância também é o lambda, tá? Aqui eu não coloquei a prova, a demonstração, tá? A gente geralmente demonstra usando função geradora de momentos. E a última distribuição de probabilidade discreta que pediu foi a distribuição geométrica, tá? Então, vamos considerar novamente uma sequência de ensaios de Bernoullis independentes, tá? E agora o experimento ele vai ser repetido até que ocorra o sucesso pela primeira vez. Então, a característica principal aqui nossa é a questão do sucesso pela primeira vez, tá? Então, por exemplo, qual a probabilidade ao lançar o dado, sei lá, tantas vezes o dado apareceu o número 2, que é o sucesso pela primeira vez, na terceira tentativa, por exemplo. Alguma coisa nesse sentido. Então, a variável aleatória x, agora, ela vai ser definida como o número de repetições ou de tentativas necessárias para obter o primeiro sucesso, tá? Então, tem que perceber que ela continua vindo da Bernoulli, só que agora o X é definido como o número de repetições necessárias para obter o primeiro sucesso, tá? No modelo binomial, o número de repetições, ele é fixo, tá? Eu falo, lancei o dado 5 vezes, tá? Já no modelo geométrico, a repetição é a variável aleatória, tá? É o que que eu não sei quantos vão ser. Tá? É o que a gente vai definir. Então, ela é a variável aleatória. Tomar cuidado com isso também para não confundir um com o outro. Tá? Então, na binomial, a repetição, o número de tentativas, ele é pré-determinado, ele é fixo. Eu conheço isso antes. Tá? Já no modelo geométrico, a distribuição geométrica, o número de repetições é uma variável aleatória. Por exemplo, um dado é lançado e sua face é observada. X, então, a variável aleatória x vai ser o número de lançamentos até que saia a face 6. Então, percebam que o sucesso é sair a face 6. Mas quantas vezes vão ser necessários eu repetir esse experimento, né? O número de tentativas que vão ser necessárias para que saia a face 6 é a variável aleatória discreta. Eu não sei qual que é. Ao contrário da binomial, que ela é pré-determinada, ela é fixa, tá? Então, nessas condições, a gente fala que o X segue uma distribuição geométrica com o parâmetro P, tá? E ela tem a função de probabilidade dada por essa expressão aqui. P de X igual a X vai ser igual a P vezes o Q, ou 1 menos P, elevado a X menos 1. Onde esse X pode ser 1, 2, assim por diante, tá? A notação é dada por essa expressão aqui. X tem uma distribuição geométrica com parâmetro P, tá? Então, a gente precisa saber só essa probabilidade P de sucesso, tá? O modelo geométrico, então, ele pode ser interpretado também como o número de fracassos anteriores ao primeiro sucesso, tá? Mas eu nem vou trabalhar com isso, porque ele é o contrário do que nós vimos, tá? Eu não trabalho com o sucesso, eu trabalho com o fracasso, eu faço complementar, né? Vamos falar assim. Mas eu não vou trabalhar com vocês nesse sentido, tá?
o valor esperado e a variância, tá? Então, a esperança de x é 1 sobre p, e a variância de x é 1 sobre p dividido por p ao quadrado, tá? Então, o que a gente precisava conhecer, que está lá na ementa da prova, né? São até a parte que eu programei para dar hoje, vai até essa parte. Na semana que vem, né? A próximo encontro, aí a gente começa com as distribuições contínuas, tá? Eu deixei esse tempinho para vocês tirarem dúvidas, para a gente ver algumas provas, ver se vocês querem especificamente trabalhar com alguma prova, o que vocês preferem. O que vocês querem que a gente faça? Podemos? Alguém tem alguma dúvida? Se alguém também tiver alguma questão de provas anteriores. Exato. Se alguém já tiver alguma questão, senão eu vou abrir a prova e a gente vai discutindo em cima daquelas provas que já está lá naquele drive. Acho que todo mundo tem acesso, né? Tem, Rayane, todos têm acesso, Interessante, né? Seria fazer algumas questões da prova, né? Alinhado a esses assuntos que foram abordados agora. Tá, então vamos abrir a prova. Eu vou pegar as que estão lá e a gente vai discutindo, tá? Deixa eu só compartilhar de novo. Deixa eu só achar aqui. Espera aí, gente, que eu fechei, agora eu vou abrir aqui, tá? Pronto, deixa eu compartilhar com vocês. Então, eu vou começar com por exemplo, essa questão que a gente está trabalhando com, é a prova de 2018, tá? Na parte de probabilidade, tá? A questão 11, ela envolve inferência, então a gente vai ver isso na próxima aula, tá? Essa daqui já envolve probabilidade, então a gente pode trabalhar com ela, tá? Numa urna, há N bolas de cores brancas ou vermelhas, das quais apenas 2 são brancas. Uma amostra de tamanho 4, sem reposição, é retirada da urna. Sabendo-se que a probabilidade de que as 2 bolas brancas estejam presentes na amostra é 6 vezes maior que a probabilidade de que não haja bolas brancas na amostra, podemos afirmar que o número total de bolas brancas na urna é. Então, o que ele deu para a gente? Ele falou que tem N bolas nessa urna, onde a gente sabe que são bolas brancas ou vermelhas, né? Das quais apenas 2 dessas bolas são brancas, tá? Então, N é o número total de bolas, se 2 são brancas, N menos 2 são as vermelhas, tá? Então, a gente vai ter que analisar as combinações possíveis das 2 bolas brancas em uma amostra de 4 bolas, tá? Ou seja, a gente vai ter que verificar a combinação de 4, né? 2 a 2 ali, tá? Então, o que a gente podia ter nesse caso? Eu posso ter branca, branca, vermelha, vermelha, né?
Quando a gente... Professora, Oi, a tela parou de compartilhar. parou? Parou. Não, será que eu vou ter que abaixar? Deixa eu ver de novo aqui. Tava aparecendo. Tava aparecendo e parou do nada? É. Agora voltou. Voltou? Sim. Deu para pegar até onde eu falei? Deu sim. Deu para acompanhar. Então, a gente agora vai verificar as possibilidades, né, de que a gente tem aí essas bolas, que ele fala aqui que vai retirar uma amostra 4, sem reposição, tá? E a gente sabe que 2 bolas brancas estão presentes nessa amostra, 6 vezes maior que a probabilidade de que não haja bolas brancas na amostra, tá? Então, o que a gente vai fazer agora aqui? Eu vou denotar B como bola branca e V como bola vermelha, tá? Então, a gente vai fazer o estudo das possibilidades. Então, aqui a gente tem branca, branca, vermelha, vermelha. É uma possibilidade, tá? Quando a gente... Deixa eu ver só... Quando a gente vê que tinha outra forma de fazer isso daqui, quando a gente, vou começar por essa, tá? Agora, outra possibilidade é ir fazendo as alterações. Então, aqui seria branca, vermelha, branca, vermelha. A gente pode ter as 2 primeiras vermelhas, as 2 últimas brancas. A branca, a vermelha, vermelha e a branca. Depois, vermelha, as 2 brancas no meio e a vermelha. Ou alternando, né? Vermelha, branca, tá? O que a gente vai observar é que são essas possibilidades que nós temos, tá? Mas as probabilidades, elas não vão mudar. Então, olha só, probabilidade da primeira bola ser branca, tá? Então, a gente vai ter que a gente sabe que bola branca nós temos 2, não é isso? Ó, 2 são brancas. Se 2 são brancas, a probabilidade dela ser branca vai ser 2 em N. Então, 2 dividido por N. Qual que é a probabilidade agora de ser outra branca? Como não tem reposição, uma branca já está comigo, está fora do meu espaço ali. Então, só sobrou uma branca. Então, vai ser uma branca dividido pelo espaço amostral agora que mudou, que é N-1, porque eu já retirei uma bola e ela não é reposta. Então, a probabilidade da segunda ser branca é 1 dividido por N-1. Já a probabilidade dela ser vermelha, o número de vermelhas é N-2. Então, eu tenho N-2 chances dela ser vermelha, dividido pelo espaço amostral que eu tenho retirando as 2 primeiras bolas. Então, N-2. Então, aqui a gente está usando aquela expressão que eu passei de número de casos favoráveis do evento dividido pelo número de caso total. Tá dando para acompanhar que eu tô sem a mesa, eu posso passar para a mesa digitalizadora. Sim, tá dando sim. Tá dando? A segunda bola ser vermelha agora vai ser eu tinha N-2 bola vermelha. Uma já tá comigo. Então, agora eu vou ter N-3 dividido por N-3. Então, aqui a gente simplificou, a gente faz toda essa, né, simplificação, tudo, eu chego na resposta de 2 dividido por N-2. Se a gente for observar, a probabilidade daqui ser branca e vermelha vai ser a mesma dessa daqui, porque a gente está trabalhando sem reposição. Então, eles são iguais. Então, por isso que eu falei que a gente não precisava estar calculando tudo isso, bastava saber quantas vezes a gente iria, quantas são as possibilidades, tá? Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. E esse 6, ele veio da onde? Da combinação de 4 tomado 2 a 2, né? 4, 2 a 2 vai dar 6, tá? Então, se eu somar todas essas possibilidades que nós temos aqui, a gente vai ter a probabilidade de 2 bolas brancas na amostra, independente da posição que elas estão, tá? Somando tudo isso, a gente vai ter 12 dividido por N-2. Já a probabilidade de não ter nenhuma branca, ou seja, de todas elas serem vermelhas, só vai existir com essa possibilidade aqui. Então, é vermelha, vermelha, vermelha e vermelha, tá? Então, aqui, ó, é o número de bolas vermelhas, N-2.
número total do espaço amostral N. Como sem repetição, a gente pode fazer o produto. Então, agora eu já tirei uma bola vermelha. Então, quantas bolas vermelhas restaram? N menos 3. Enquanto no espaço amostral N menos 1, porque eu já retirei uma bola. Agora, a terceira vermelha, N menos 4, né? Porque era N menos 2, mas eu já tirei 2, então N menos 4, dividido por N menos 2. Até a última ser vermelha, que é N menos 5, dividido por N menos 3. Trabalhando essa expressão, a gente chega nesse N menos 4, que multiplica N menos 5, dividido por N ao quadrado menos N. De acordo com o enunciado do exercício, a probabilidade de nenhuma branca não é tudo vermelha? Né? Então, nenhuma branca, tudo vermelha. É 6 vezes, né? 6 vezes menor que a probabilidade de 2 brancas. Ou seja, 6 vezes a probabilidade. Aqui ela fez já a multiplicação, tá? N vezes N, N vezes menos 5, N vezes menos 4, que deu essa expressão aqui, tá? Então, essa expressão e essa é a mesma, tá? Então, isso daqui, trabalhando isso daqui, né? Ele tem que ser igual a quanto? A essa daqui. Então, aqui, ó, eu estou usando o fato de que a probabilidade de nenhuma branca, né? Ela é 6 vezes menor que a probabilidade de 2 brancas. Então, ela vai ser pelo menos igual a essa daqui. Então, resolvendo isso daqui, eu vou cair num sistema, numa equação do segundo grau, resolvendo por Bhaskara, né? E a gente tem, então, que um dos x vai ficar positivo, o outro fica negativo, aqui só fez o x1, tá? Ele é igual a 6, e a resposta, então, é a letra A. Alguma dúvida? Não, tudo certo. Professora, Oi. o Jonathan, ele pediu para se você pode explicar um exercício da prova de 2016. 29 de 2016. Deixa eu abrir ela aqui, 2016, deixa eu ver onde que ela tá. Será que ela tá aqui? Nesse arquivo? Tá aqui, né? 2016. Qual é a questão? 29. Deixa eu olhar ela aqui. Oh, meu Deus. Ele não reconhece que eu estou no Drive aqui. Deixa eu me procurar. Questão 29 do IBA de 2016. Qual página que tá? Ele lembra que aí a gente já vai nela. Não sei. Então, e pode ser, talvez, que também não tenha no livro. Vamos ver. Vamos ver. Se não tiver, a gente abre lá. Questão 29. Resolução da de 2016. A 11, a 12, 13, 14, 15. Qual que é o número? 29. 16, 17. Eu acho que 29 não é. Probabilidade, né? Eu acho que é modelagem estatística. Eu acho que é modelagem estatística. Eu acho que vai até... modelagem. aí já mudou. Ela vai até a 20 e poucos. 20. Já é modelagem estatística. Tá. Depois, se tiver um tempinho, eu olho lá. Se eu souber responder, eu respondo para ele, tá? Tá, obrigada. Tem mais alguma? Não. Foi só essa que mandaram mesmo. Tá, deixa eu voltar aqui, então. Então, essa próxima é um block box plot. É probabilidade também, tá? Eu não vou fazer essa, se vocês tiverem dúvida, depois a gente faz, que ela é bem parecida com a anterior, tá vendo? A gente faz as combinações e verifica as probabilidades, tá? E depois a gente, como tem 10 possibilidades, multiplica a probabilidade por 10, tá? Ela é semelhante à anterior. A questão 11... essa é a probabilidade, essa dá para a gente fazer, ó, que a gente viu hoje, tá? Um posto de gasolina é reabastecido uma vez por semana. A função densidade de probabilidade f de x da variável aleatória x, volume em dezenas de milhares de litros, demandado semanalmente, é dada por essa função aqui,
tá? Então, a quantidade mínima de abastecimento semanal de gasolina para que não haja desabastecimento em mais do que 4,5% das semanas é. Então, ele deu aqui as opções, ele deu o F de X. Lembrando que o X é dezenas de milhares de litros, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que ele quer que a gente verifique quantos litros. Então, ele quer que a gente ache um X em litros aí, tá? Tal que não tenha o desabastecimento, tá? Em mais do que 4,5%. Então, o que ele quer? Ele quer que a gente calcule, verifique a probabilidade de 1. Por que eu comecei no 1? Porque aqui a gente começa em 1 litro, tá? O X é litros, então, em 1 milhar, né? Que acho que está em milhares de litros, tá? Em 1, então a gente começa no 1. Até quando, é a pergunta dele, né? Até quando eu vou precisar disso, tá? Tal que isso daqui não tenha desabastecimento em mais do que 4,5%, né, por cento das semanas. Então, o total de desabastecimento seria, né, igual a 100%, então aqui ficaria 1 menos esse 4,5%, que vai ser 0,045, tá? Por que a gente colocou o menos aqui? Porque não pode passar disso daqui. Então, ele pode chegar até aqui, mas não pode ser maior que isso, tá? Então, como que a gente faz? Pela definição, a probabilidade do X ser maior que 1, menor que E, é a probabilidade de 1 até A, da F de X dx. A probabilidade, então, disso daqui, desse pedacinho aqui, ele vai ser o quê? Vamos olhar aqui, ó. Começo do 1, tá? Do 1 até 2. Eu vou acumular até o A, tá? Do 1 até o 2, de qual que é a função? X menos 1. X menos 1 dx, mais a integral agora de 3 menos x até o A, porque aqui é o último lugarzinho, né, que a gente pode ter, depois já vai ser 0, até de 2 até A, tá? Da função. E isso daqui tem que ser igual a 1 menos 0,45. Então, resolvendo essa integral e essa integral aqui, e aplicando, né, aqui, igualando a esse 1 menos 0,045, a gente acha o valor de A, e vai cair de novo num delta. Essas questões aqui de resolver integral, acho que não tem dificuldade para vocês, né? A questão mesmo é montar, né? Isso, a integral tá tranquilo. Aí resolve a integral, vai cair numa equação de segundo grau, resolve ela, né? E aí a gente tem duas respostas, né? 3,3 e 2,7, tá? Então, aqui a resposta é 2,7. Por que a gente não pode pegar o 3,3? Porque a maior aqui são 3 milhares, né? Dezenas de milhares de litros. Então, não vai ter nada maior que 3. Então, essa resposta 3,3 aqui não serve pra gente, tá? Ok. Essa questão é inferência, a gente pode ver ela na próxima. Inferência também. Aqui a probabilidade. Então, ao analisar dados experimentais de uma certa variável aleatória contínua de interesse, foi observado que o histograma dos dados se comportava como uma parábola restrita ao intervalo de 0 a 3. E, por isso, resolveu-se modelar probabilisticamente a variável segundo a seguinte função densidade de probabilidade. Então, f de x é igual a c de x, com x variando de 0 a 3 e 0 caso contrário. O valor da mediana da distribuição teórica é dado por... Então, o que é mediana, né? Mediana é aquela que divide no meio, né? Tem 50% anterior, 50% posterior àquele valor, tá? A gente sabe, primeiro a gente vai precisar achar esse C aqui. A gente sabe que se é uma FDP, a integral de 0 a 3 tem que ser igual a 1, né? Então, a gente resolve essa integral aqui, acha que o C é 1/9, tá? A mediana, o valor do X mediano, ela é aquele valor do 0 até o valor da mediana que eu quero, da função, e isso tem que dar meio, 50%. Concordam, né? De 0 até o valor mediano, eu tenho 50% das minhas observações, que é meio. Então, basta resolver essa expressão, né, com a integral de 0 até o valor mediana e igualar a meio. Com isso, né, a gente acha a resposta, então, como 3 raiz cúbica de 4 dividido por 2, que é a letra C.
Então, o que é importante aqui? O que eles testam aqui, né? O que eles querem saber? Se você sabe o que é uma FDP e se você sabe o que é uma mediana para variável aleatória contínua, né? Alguma dúvida aqui? Não, tudo certo. Aqui também a probabilidade, tá? Então, ó, uma seguradora classifica seus segurados em 2 categorias de risco. 70% dos segurados são classificados como de baixo risco e 30% de alto risco. A probabilidade que um segurado de baixo risco e um segurado de alto risco reclamem por indenização em um determinado ano são, respectivamente, 0,20 para o de baixo risco e 0,60 para o de alto risco. Um segurado reclama uma indenização de sinistro este ano. A probabilidade que o segurado reclamou a indenização seja de baixo risco é igual a... Isso daqui a gente viu na teoria. O que a gente tem que aplicar aqui para fazer? Teorema de Bayes, né? Teorema de Bayes, exatamente, tá? Então, aqui a gente conhece as probabilidades dos 2 grupos, né? Do baixo risco e alto risco. A probabilidade da indenização, né? Dele reclamar aquela indenização, dado que é de baixo risco, e reclamar, dado que ele é de alto risco. Mas ele quer saber a probabilidade de ser de baixo risco, dado que ele reclamou. Então, aqui é só aplicar o teorema de Bayes. E aí a gente tem a resposta 7/16, que é a letra D. Professora, nesse tipo de exercício, a gente pode também fazer o desenho da árvorezinha, né? Pode. Uhum. Eu acho mais fácil. Porque para lembrar de toda... Isso, Quando tem só 2 possibilidades, é bem fácil. O problema é quando tem 5, né? Aí fica mais a árvore fica mais difícil de desenhar, difícil de fazer. Mas aqui é simplesinho, tá? Dá para fazer sim, tá? Porque aí decorar a fórmula, né? Às vezes a gente troca alguma coisa, né? E acaba não acertando, tá? Numa amostra de 40 observações, foram reconhecidos 2 valores atípicos. Valores atípicos são outliers, né? A saber, 28 e 320. Sabendo que a média da amostra completa foi 60. Então, a média de X, 60. E percentual da variação que percentual da variação sofreria essa média se fossem desconsiderados os valores atípicos? Então, o que ele tem? Ele tem 40 observações. Dentro dessas 40 observações, 2 são atípicos. A gente sabe que valores atípicos, a média é altamente afetada pelos outliers, né? Então, o que ele está querendo verificar aqui? Qual que é a variação que teria a média se eu retirasse da minha amostra esses 2 valores atípicos, tá? Então, o que a gente tem? Eu tenho que a soma de X é igual a 60. Somatória, a média vai ser soma de X dividido pelo N, tá? Então, eu vou tirar esses 2 valores da minha soma, vou ter o 28 e o 320, que são os 2 valores atípicos, mais a soma do restante. Dividido por 40, isso continua sendo 60. Eu só tirei de dentro do somatório esses 2 valores, tá? Então, eu vou pegar o 40, vou multiplicar aqui para o 60, depois eu vou pegar o 28 mais os 320, passar para o outro lado, e eu vou chegar à conclusão que a somatória de XI sem os 2 valores é 2052. E a nova média, né? A nova média sem esses 2 valores, então, vai ser 2052 dividido por 38, que vai dar o 54. Então, a variação que aconteceu foi de 60 para 54. Então, houve uma variação de 6. E aí, uma regra simples, né, de 3 simples, a gente consegue identificar que esses 6 pontos aí equivalem a 10%, tá? Então, a resposta aqui seria menos 10, letra C. Por que negativo? Porque diminuiu, né? A média era 60 e passou para 54. Então, a variação foi negativa de menos 10%. Dúvida? Não, tudo certo. Essa também é de probabilidade. Uma amostra aleatória de tamanho 5 foi obtida de uma população e os dados obtidos foram modificados da seguinte forma. Adicionou-se aos dados o valor 5 e, em seguida, esses resultados foram divididos por 2. Se a média e a variância dos dados modificados forem, respectivamente,
4 e 10, qual o valor do coeficiente de variação? Bom, então, o que a gente tem? Eu tenho que, para cada valor, foi adicionado 4, tá? E, em seguida, foi dividido por 2. Então, o x agora, ele vai ficar com o xi mais o 4 dividido por 2, tá? Ele falou que a média e a variância dos dados modificados, tá? Então, desse daqui, a esperança, a média vale 10 e a variância vale 4, tá? Então, o que a gente, que eu posso ter aqui, né? Essa expressão da média aqui, né? Esperança de x, ela é calculada de que forma, né? A gente vai pegar a somatório daquilo tudo que a gente tem, né? Dividido por 5. E aquilo tem que dar esse valor de 10 aqui. Eu estou calculando da nova, tá? Que eles falaram. Então, a esperança da nova e depois a gente vai verificar qual que é a de cada valor individual, né? Para ficar mais fácil da gente ter. Então, esse daqui é a esperança do modificado, tá? Então, a esperança do modificado, ela vai ser igual ao meio, vezes somatório de xi mais 20, dividido por 5. Por que 5? Porque o tamanho da amostra, né, é 5, tá? Aí, o que a gente tem que fazer aqui? Eu vou calcular isso daqui, passo esse 5 para cá, vai dar 50, e vou achar, então, o somatório de xi, que vai ser 80, tá? Então, a esperança do x dele, com aqueles valores, ele vai dar 80, tá? Já feito a coisa. E aí, o que a gente tem? Eu não tenho 5 elementos, né? Que foi uma amostra aleatória de tamanho 5. Então, eu vou pegar esse 80 e vou dividir por 5, e é como se fosse a média individual de cada um deles, tá? A variância, vamos pensar assim. Aqui eu já posso chamar de... aqui eu já posso... Ele dividiu por 5, eu já posso chamar isso daqui, porque o coeficiente de variação, né? Ele vai ser a variância dividido pela... A variância do novo... Como é que ele fez aqui? Deixa eu só pensar para explicar de um jeito mais fácil para vocês. O que é coeficiente de variação? É a média dividido pela variância, tá? Então, aqui, quando a gente for calcular a média do novo, porque ele pergunta para a gente coeficiente de variação, não do que ele modificou, mas sim dos originais, tá? Então, por isso que a gente está voltando para trás, tá? A gente está fazendo passo, desde coisa, a gente está multiplicando, vamos falar assim, tá? Então, a gente vai pegar que vai ser a média agora, vai ser 4. É o desvio padrão pela média, né? Desvio padrão sobre a média, isso. Do coeficiente de variação, né? Isso. Isso, coeficiente de variação, desvio padrão sobre a média, isso mesmo. Então, aqui a gente tem que a variância, ele vai ser do modificado 4, só que se a gente pega agora o original, que é em x, tá? Vai ser 4 vezes 4, a variância fica sendo 16 e o desvio padrão fica sendo 4. Então, o coeficiente de variação vai ser o desvio padrão do xi, que é o original, né? Dividido pela nossa média aqui, que é 16, tá? Então, aqui a gente vai ser 1/4 a resposta, tá? Esse exercício depois, eu não sei, Rayane, o que a gente pode ver? A gente vai ter que mudar a escrita dele, que ficou ruim. Ficou mesmo. Eu mesma resolvi de outro jeito eu fui seguindo aqui o raciocínio, mas podia ter feito ele diferente, entendeu? Eu não sei se vocês ainda podem fazer isso, eu acho que pode mudar para ficar mais fácil, porque isso aqui foi uma primeira vez que nós fizemos. Então, essa é a primeira versão, né? Tem o volume 2. Mas o volume 2 tem essa lá? Então, eu tô dando uma olhadinha agora. Eu acho que não tem, que eu olhei lá e não tinha. Só se colocaram, porque não tinha. Eu tô dando uma olhada porque eu resolvi de outro jeito. Não, você pode. Esse daqui ficou ruim porque ele tratou com nomenclaturas diferentes, ficou muito ruim. Seguiu o raciocínio aqui que foi feito, ficou ruim. Eu tô dando uma olhadinha aqui agora já. Essa questão tem na versão 2 do livro e a resolução tá igualzinha.
Tá do mesmo colocaram jeito? igual, né? Eu acho que foi isso mesmo. Eu não sei, depois se vocês quiserem, a gente acho que é bom mudar, porque tá ruim. Sim. Vocês divulgam isso para outro lugar, eu acho que pode mudar. Então, tá ruim. Sim, e tem inclusive até a universidade que está usando o nosso livro. Então muda. Eu acho que vale a pena mudar, tá? Porque é ruim de. Porque ficou, você viu o raciocínio, ela começou com o X de cada elemento, depois ela usou o que ele colocou lá e já mudou para esse pedaço aqui, ficou ruim de fazer. Eu acho que a gente pode trocar. Sim, qual questão que é, professora? Oi? Qual questão que é? É a questão 17 da prova 17, do IBA 17, 2017. Ah, tá. Essa eu vou até daqui, colocar aqui para a gente alterar ele. Eu acho. Depois eu vou dar uma olhada, se não der tempo da gente ver tudo, eu vou dar uma olhada, depois eu vejo o que tem. Bom, essa daqui é uma semelhante àquela da mediana que nós fizemos, tá? Então, ele deu a FDP, que é 1 sobre beta, tá? Que tá de 0 a alfa, né? E f de x igual a 0, caso contrário. E ele perguntou, que falou que a mediana da distribuição vale 4. Então, que é para a gente achar o valor deve ser de alfa, né? Porque aqui não tem o A. Deve ser o valor de alfa aqui, tá? Então, a mediana então vai ser de 0 a 4, né? Que é o valor mediano, que deixa 50%, de 1 sobre beta x dx. Com isso, a gente vai achar o beta. Depois, jogando no beta, conhecendo o beta, eu jogo na fórmula aqui, que é igual a 1, e acho o valor do A. Tá? Então, essa é igual ao anterior. Só que o anterior, primeiro a gente usava essa fato da FDP-C1 e depois calculava aqui, né? Na mediana, que era ele estava perguntando qual a mediana. Esse daqui ele deu a mediana e pergunta qual que é o nosso alfa aí, tá? Então, é a mesma coisa. Essa daqui é a inferência. Nossa, professora, era valor de A mesmo, sabia? Então, aqui em cima... Eu abri a prova aqui. Aqui em cima que não é alfa, é A. É. Porque senão não tem A. Ou eles deixaram na prova assim também? Deixaram assim na prova. Eu vou até ver se eles anularam a questão. Depois pode ver se eles anularam. Porque não tem A, né? Então, essa... Não, e não foi anulado, não. Não? Não. Bom, alfa e A é a mesma coisa. É. Aqui é só lembrar, então, que é esse daqui que ele quer que a gente descubra, tá? Que foi feito para a gente descobrir esse daqui, o alfa, tá? Uhum. Essa daqui é a inferência, tá? Essa daqui é uma Poisson, ó. O número de acesso a uma determinada página da internet é modelado segundo o processo de Poisson, com uma taxa média de 12 acessos por hora, ó. Então, o lambda é 12 acessos por hora. Qual a probabilidade da página ser acessada por exatamente 3 usuários entre esses 2 horários aqui, tá? Então, aqui, ó, como é entre esses 2 horários aqui, a gente vai ter que trabalhar... Quantos minutos tem aqui? 5 minutos, né? Então, o que ele quer é em 5 minutos. Então, ó, toda a transformação que eu vou ter que fazer do lambda é 12 acessos por hora. Então, eu sei que são 12 acessos por 60 minutos, dividido 12 por 60, vão ficar 0,2 acessos por minuto, mas o tempo que ele me pediu na prova são 5 minutos. Então, o lambda em 5 minutos vai ser o 0,2 vezes 5, que vai dar 1. Então, x é o número de acesso, x segue uma Poisson, tá? Com parâmetro lambda igual 1 acesso por 3 minutos. Quantos usuários ele quer? 3 usuários. Então, ele quer a probabilidade do x ser igual a 3. E aí é só jogar na fórmula da Poisson, que é o e elevado a menos lambda, o lambda elevado a x dividido pelo x fatorial. Certo até aqui? Certo. Essa daqui, 2 variáveis aleatórias independentes, a ela também é probabilidade, só que é múltipla, tá? A gente tem x e y e a forma da gente resolver é bem parecida, tá? Ela é igual. Então, aqui, ó, ele falou que x e y são variáveis independentes, probabilidade do x igual a n é igual à probabilidade do y ser igual a n, que é igual a 1 sobre 2 elevado a n, com n variando de 1, 2 até infinito. E w é o máximo do x, da variável x, e o máximo da variável y. Então, ele pergunta qual o valor do w ser igual a 2, tá? Ou seja, do máximo de x e do máximo de y ser 2, tá? Então, a gente sabe, isso aqui foi o que foi dado, né?
Aqui a gente montou o quadrinho da função de probabilidade, então o N é 1 ou 2, tá? Onde a gente tem que esse N aqui, ó, é o nosso número aqui, né, do X, o valor que o X pode assumir que o Y também assume. Aqui a gente está considerando que o máximo é 2, então vai ser só 1 e 2. Então, o N aqui é 1 e 2. A gente calculou a probabilidade dele ser igual a 1 é meio, né? Se a gente substituir aqui o N por 1 é meio. E a probabilidade do X ser igual a 2 vai ficar 1 sobre 2 elevado a 2, que é 4. E a probabilidade do Y também é igual, tá? Então, o Y máximo sendo igual a 2, ele vai ocorrer somente em duas situações. Se o X for 2 e o Y for 1, a gente tem o máximo de 2. Se o X for 1 e o Y for 2, a gente ainda tem o máximo de 2, só que agora em Y. Ou quando os dois forem 2. Então, a probabilidade do W é a soma disso daqui, tá? Então, vai ser a probabilidade do X ser 2 e do Y ser 1. Então, calcular pelo produto. Por quê? Porque aqui ele fala que são independentes. Se não fossem independentes, complicava tudo, tá? Então, isso daqui, probabilidade do X ser 2 e o Y ser 1, vai ser probabilidade do X ser 2 vezes a probabilidade do X ser 1. Tá? E aí a gente tira daqui. E a mesma coisa aqui, probabilidade do X ser 1 e do Y ser 2. Produto do X1 com o Y2. X2 e Y2, produto das duas probabilidades que a gente tira daqui. Faz agora o produto e soma, a gente acha, então, 5 sobre 16. Certinho? Sim. Tem algum que vocês querem que eu olhe em especial, pessoal, porque já está dando tempo? Ou Acho que não, acho que a gente pode encerrar. Pode encerrar. Rayane, se alguém quiser que a gente vê algum em especial, vocês podem me falar no começo, que na próxima aula a gente faz. Tá. Eu acho que é mais fácil, então a gente vê isso. Tá. A gente vai te informando, então. Tá. Aí vocês podem me falar, e na próxima aula a gente... Eu acho que eu vou fazer igual a você comentou que a Alice fez, eu acho que fica mais fácil. Eu vou dar a teoria e vou pegar um exercício e trazer. Eu acho que fica mais fácil para vocês linkarem uma coisa com a outra. Beleza. Obrigada, viu, professora? Pela disponibilidade, pela atenção, que vai ajudar bastante gente, já está me ajudando bastante. E muito obrigada pela disponibilidade. De nada. Se vocês tiverem alguma coisa, quiserem mandar e-mail para perguntar, vocês podem mandar, tá? Não tem problema, não. E aí a gente vê na próxima semana, acho que ficou Que dia que ficou da próxima? Não me recordo, deixa eu confirmar. Olhar aqui. Acho que é para sexta que vem. Na quarta? Tá? Aí a gente vê isso também na quarta. Ok. Obrigada, professora. De nada, eu é que agradeço. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Obrigada, Letícia. Obrigada, Rayane. Até mais. Nada, até mais. Obrigado, professora. Boa noite. Boa noite. Rayane, qualquer coisa você pode